chegou qualquer policial na sua casa só mostrar o papel. Logo, você não vai ser retido e nem vai sofrer as consequências de alguém que está com uma substância ilícita em posse. Meu nome é Rodrigo Munarém. Hoje vamos falar sobre habeas corpus preventivos a usuários de maconha e esse é o resumindo o seu direito. O direito penal ele deveria interferir na esfera do cidadão quando todas as outras áreas do direito não fizessem efeito. Entretanto, não é o que acontece com os usuários da cannabis ou que precisam do THC, o famoso tetrahidrocannabidiol ou o CBD, que é o canabidiol. O CBD ele é muito usado ao tratamento de doenças como ansiedade, depressões e entre outras. Entretanto, não é permitido sua comercialização no Brasil, muito menos plantar a famosa maconha para você chegar até essa substância e poder realizar o seu tratamento. Existem no Brasil associações cultivadoras de cannabis, as quais fornecem o CBD. Entretanto, o seu custo é altíssimo, o que impossibilita grande parte das pessoas que precisam de chegarem até esse resultado, que é ter o remédio em mãos e conseguir realizar um tratamento contínuo, uma vez que o remédio, o óleo, ele é gastado diariamente. Então, exige-se certa quantidade de armazenamento desse produto, o que automaticamente encarece demasiadamente o custo, elevando assim a possibilidade do tratamento só às pessoas que têm condições financeiras, o que não é permitido pela justiça, né? Tendo em vista que o direito penal ele não pode interferir na esfera do indivíduo de uma maneira que o prejudique, né? Então nós vamos tratar sobre como conseguir realizar esse salvo-conduto conhecido como habeas corpus preventivo. Logo, eu vou te falar quais são os requisitos, quais são os documentos necessários para você já começar a se preparar, reunir, procurar um advogado de sua confiança, especialmente um especialista em lei de drogas, para que ele consiga levar a sua situação fática até o Poder Judiciário e que as chances de você ter êxito nessa posição sejam maiores. Mas para isso nós vamos discutir alguns pontos que são necessários que façam parte da sua vida para que você consiga interagir no convencimento de um juiz para que ele conceda esse seu salvo-conduto. Com esse seu salvo-conduto, chegou qualquer policial na sua casa só mostrar o papel. Logo, você não vai ser retido e nem vai sofrer as consequências de alguém que está com uma substância ilícita em posse. Certo? Esse salvo-conduto, esse habeas corpus, ele não é concedido a qualquer pessoa, até porque isso seria uma exceção. A regra é que é proibido a referida substância THC-CBD no Brasil. Logo, eles estão contidos na lista da Anvisa, que é o Poder Executivo, o qual consigna essas proibições. Assim como tem previsão de proibição, você vai estar trabalhando na exceção com esse habeas corpus preventivo. Ok, doutor, mas como eu vou conseguir reunir material suficiente para mim chegar a fazer esse pedido para um juiz? Inicialmente, a gente tem que bater naquela tecla da necessidade. Isso nós não estamos falando de algo para uso recreativo, em festa social. Nós estamos falando de uma necessidade, que normalmente é uma pessoa acometida por algum problema, alguma deficiência, cujos outros medicamentos não resolvem. Então ela necessita desse óleo ou da injeção do CBD ou do THC de alguma maneira, seja comendo, fumando ou passando óleo. Logo, o habeas corpus ele serve para isso. E nós vamos agora discutir quais são os documentos importantes para você reunir. O histórico médico. É essencial que você tenha um histórico médico narrando a sua enfermidade, com o CID, de qual é a doença que te acomete, qual é o tipo de tratamento convencional que essa questão deveria ter e por que não está dando certo. Logo, existe a doença, existe o tratamento convencional e não está funcionando. Esse é o primeiro passo, então é o histórico médico apontando a sua debilidade. Como você tem o histórico médico, onde estão guarnecidas todas as informações de que os medicamentos comuns não estão resultando efeito, você vai precisar de um quê? De um laudo médico recomendando o CBD como uma das curas à sua depressão, ao seu estresse ou ao seu Parkinson,
uma vez que a medicina ela nos revela dia a dia inúmeras doenças que podem ser contidas através do uso desse medicamento, né? Portanto, o seu laudo médico deve conter qual é a doença, qual o tipo de tratamento e assim como qual a quantidade de medicamento CBD que deveria ser concedida para que você conseguisse efetuar um tratamento contínuo e eficaz. Outro papel importante nessa luta do habeas corpus é você ter comprovantes de hipossuficiência de renda. Lembra que no começo do vídeo eu falei para você que esses medicamentos custam caros e a quantidade a ser usada também é muito significativa? Então, isso gera um convencimento no magistrado, né, do acesso à saúde, à vida, né? Então, você tem que juntar comprovantes da sua hipossuficiência, extratos bancários demonstrando baixas movimentações, uma carteira de trabalho assinada com salário módico ou qualquer relação do seu cotidiano que demonstre que você não tem condições de estar comprando um frasco dessa substância THC-CBD para o seu tratamento. Juntamente com a sua incapacidade financeira, você tem que trazer laudos de farmácias ou das empresas que fornecem o medicamento proibido, CBD, demonstrando ao juiz o alto valor desse medicamento. Automaticamente, vamos ter um viés entre a sua baixa condição e o alto valor do medicamento. E a questão do tratamento sempre sendo contínuo. Após o uso do CBD, você deve procurar novamente o seu médico que o prescreveu e dizer a ele, para ele fazer um laudo médico falando de como houve a sua evolução, o seu quadro, a questão da sua melhora. Logo o médico ele vai discorrer como foram os resultados após você ingerir, né, o CBD no seu organismo. Então é muito interessante que após essa questão, seja sendo concedido o CBD, se você já faz o uso de alguma parte do CBD, você juntamente trazer ao juiz que de fato esse medicamento ele está trazendo resultados, está cuidando da sua doença, está te curando. Então você tem que trazer essa melhora também, significativamente demonstrada em documentos. Outra questão, você que quer tirar esse habeas corpus, você precisa encaminhar um e-mail pedindo Anvisa, autorização para cultivo, indoor, outdoor. De preferência, procure nas regiões lojas de tabacaria que já oferecem o cultivo, o curso, né, de cultivo. Logo você pode juntar no seu processo as cartilhas, demonstrando ao juiz que não é um assunto banal, é algo que está fazendo perfeitamente sério e com todas as normas, as questões agronômicas, tudo muito bem controlado. Não seria nada recreativo, é algo muito certo para dar certo. Existe a Associação de Cultivadores de Cannabis do Brasil. Então você deve procurar essa associação e já fazer o curso, né? E demonstrando que você tem capacidade no manejo dessa questão, dessa substância. Feito isso, o advogado ele vai pedir liminarmente o salvo-conduto, que é o habeas corpus, para que você, paciente, possa produzir sem ser molestado ou preso, o famoso CBD. E assim como pedir liminarmente uma autorização para que o paciente possa importar ou adquirir sementes. Assim você vai poder cultivar na sua casa sem maiores problemas. Lembrando que a semente ela não é crime, então você também pode importar sementes, pois ela não tem a substância psicoativa. Outra questão abordada nesse habeas corpus é que você também poderá pedir para você caminhar com a sua substância, trazer consigo, transportar. Então você não teria que fazer somente a ingestão dela na sua residência. Então é como se você tivesse de fato um salvo-conduto para estar interagindo com essa substância proibida no Brasil. É fantástico. Esse foi o Resumindo o Seu Direito. Meu nome é Rodrigo Munari, advogado pós-graduado em Lei de Drogas. Muito obrigado.